Eu quero voltar ao caso do presidente Jair Bolsonaro, do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. Em 24 horas, o prefeito deixou a condição de suspeito para a condição de vítima de um processo, o presidente, perdão, deixou a condição de suspeito para a condição de vítima de um processo mal conduzido. O Ministério Público apontou várias falhas ontem. Está faltando a palavra da Polícia Civil, que foi quem levantou essa lebre toda. Já falta a palavra da Polícia Civil há algumas horas. Ela deveria ter imediatamente respondido às acusações que foram feitas e aos buracos que foram apontados na investigação. Mais uma vez, não vamos nos esquecer que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já foi responsável por alguns atrasos importantes na investigação desses assassinatos. Apontou um vereador, colega da Marielle Silva, como eventual mandante, depois descobriu-se que a Polícia Civil ou estava induzindo o erro ou foi induzida a erro por um miliciano qualquer. Depois apareceu com a história do membro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, que seria o responsável pelo assassinato, aí já com uma denúncia a partir da Procuradoria-Geral da República. Aí vem a denúncia da Rede Globo, amparada numa investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, dizendo que havia essa citação ao presidente. Horas depois, a denúncia é colocada abaixo por uma ligação que eu imagino que um policial civil de meia tigela poderia ter ouvido, que é aquela que o Carlos Bolsonaro colocou no ar. Com uma autorização judicial qualquer, alguém poderia ter ido ao condomínio e ouvido aquela ligação do Elcio Queiroz pedindo para entrar um pouco depois das 5 da tarde do dia do assassinato, não no apartamento na casa do então deputado Jair Bolsonaro, mas na casa do Rony Lessa. São circunstâncias que não fazem o menor sentido. Simplesmente transparecem um trabalho quase infantil, inocente ou corrupto da Polícia do Rio de Janeiro. Não tem meio termo. Ou é de uma incompetência atroz, ou tem alguma outra coisa muito grave por trás disso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem de explicar, por exemplo, por que esse porteiro, lá em março de 2018, anotou no livro exatamente a casa do Jair Bolsonaro. Ele não anotou a casa do Joãozinho, nem do Zezinho, nem do Huguinho. Ele anotou num erro, ao invés da casa do Rony Lessa, exatamente a casa do então pré-candidato à presidência da República e deputado Jair Bolsonaro. Que porteiro é esse? O que ele queria? Por que ele errou no livro? Se a gravação mostra outra coisa? Foi de propósito? Foi sem querer? A Polícia Civil do Rio... lança até uma suspeita, né, Rafael, sobre o próprio governador do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, para não dizer o governador, tem de vir a público e explicar essas dúvidas, porque esse foi o erro mais grave, mais grosseiro dessa investigação. Recentemente, o portal UOL publicou uma informação dizendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tinha perdido imagens que mostravam um segundo carro acompanhando esse primeiro carro em que estavam o Rony Lessa, o Elcio Queiroz. Eles foram a um comércio, conseguiram imagens das câmeras de segurança, pegaram as imagens das câmeras de segurança num pendrive, aí chegaram na Polícia Civil e o sistema não era compatível. Botaram lá o pendrive, não aparece a imagem. Aí quando foram voltar, depois de muito tempo ao comércio, a imagem não estava mais lá. Isso é investigação com todo respeito, né? De loucademia de polícia. Não é investigação de um dos assassinatos que gerou mais repercussão na história do país nos últimos anos. E agora envolve o presidente da República como suspeito, e depois 24 horas depois que não, veja bem, não era bem assim, a gente já sabia que não era. Não pode ficar assim, essa história não pode ficar assim, né?